Colossenses 1, 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver alguns aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Alguns aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Nós pedimos que o teu Santo Espírito venha ter liberdade neste momento para trabalhar os nossos corações, iluminando no Senhor, na tua palavra, para que possamos entender, compreender, ó Pai, e colocar tudo isso nos nossos corações para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Nós estamos estudando, durante alguns cultos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós já vimos que Paulo, aqui, ele louva a Deus pela vida daquela igreja. Paulo também, ele apresenta, a sua oração aos amados irmãos de Colossos, falando que o seu pedido diante de Deus para que eles sejam cheios de todo o conhecimento da palavra de Deus. Nós vimos também que Paulo apresenta a eles alguns aspectos, algumas características da pessoa de Cristo a eles. E agora, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui alguns aspectos do ministério de Paulo. Paulo, aqui no texto que nós lemos nessa noite, ele enfatiza o seu ministério, ou melhor, o ministério que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Provavelmente havia ali na cidade de Colossos, irmão Beto, alguns falsos servos do Senhor, alguns falsos mestres que faziam questão de enfatizar que Paulo ele era um prisioneiro, porque quando ele escreveu esta carta, ele estava preso provavelmente em Roma. Então, alguns falsos mestres, não concordando com os ensinamentos de Paulo, querendo descredibilizar Paulo e seu ministério, acabavam usando isso de argumentação para zombar e até mesmo para tirar o crédito de Paulo. Mas Paulo ele vai usar justamente o seu sofrimento, a sua prisão, para mostrar alguns aspectos do ministério dele àquela igreja. A pergunta, primeiramente, que precisamos entender hoje à noite, é que esses falsos mestres queriam descredibilizar o ministério de Paulo, porque eles não queriam viver na palavra de Deus. E hoje nós encontramos muitas igrejas assim, e não igrejas somente, mas crentes em Cristo Jesus, batistas, fundamentalistas, que conhecem a verdade, mas que chegam ao ponto, irmão Beto, de não querer viver a verdade da palavra de Deus. E usam desculpas, usam argumentações para que não possam viver a autoridade da palavra de Deus. Eu vou dizer o seguinte: estes crentes que vivem dando desculpas para não viver a palavra de Deus, eles vão sofrer na sua vida. Porque
o caminho perfeito é apresentado pela palavra de Deus, amém, irmãos? O nosso coração deve estar alicerçado na palavra, a nossa vida deve ser alicerçada sobre a palavra de Deus. E como o Senhor Jesus Cristo bem colocou, aquele que edifica a sua casa sobre a areia, a sua casa vai cair. Isso significa que a sua vida vai desmoronar. A sua família vai desmoronar se você não edificar a sua casa sobre a rocha da palavra de Deus. E naquele texto, naquela parábola que Jesus diz isso, Jesus está falando a respeito da obediência. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor Jesus e à sua palavra. E lá em Colossos havia crentes, haviam pastores que não queriam se submeter à autoridade da palavra de Deus. E por isso ficavam criticando, ficavam descredibilizando o ministério do apóstolo Paulo. Porque Paulo foi o homem usado por Deus, chamado por Deus, para ser apóstolos da igreja gentílica, a igreja não judia, e assim, irmãos, estabelecer os alicerces da fé cristã, juntamente com Pedro, juntamente com João e todos os outros escritores da palavra de Deus. Mas eles não queriam viver isso. E então eles criticavam o ministério do apóstolo Paulo. Então vem o apóstolo Paulo aqui no nosso texto, apresentando o seu ministério, enfatizando o seu ministério. E nesta noite, meus amados, eu quero apresentar alguns aspectos do ministério de Paulo de acordo com esse texto. O primeiro aspecto do ministério de Paulo era padecer em favor da obra de Deus. Veja comigo o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo no seu pelo seu corpo, que é a igreja. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou preso. Eu estou aqui preso. Mas eu estou regozijando porque eu estou preso. Eu estou regozijando porque eu não estou preso porque eu roubei. Estou regozijando porque eu não estou preso porque eu matei, porque eu abusei de alguém, porque eu trapaceei, porque eu cometi um crime. Não, Paulo está dizendo, eu me regozijo porque eu estou preso por pregar e viver a palavra de Deus. Eu estou preso porque eu sou um pregador da palavra, da verdade. E não somente sou um pregador da palavra, como também eu procuro viver as sagradas escrituras. Paulo está regozijando, eu estou preso e cumpro com alegria o meu ministério. É isso que ele está dizendo. Porque a alegria de Paulo era agradar a Deus. A alegria de Paulo era fazer a vontade de Deus. Muitos crentes hoje estão colocando a sua alegria, estão colocando a sua satisfação nas coisas deste mundo. Muitos crentes estão querendo encher o seu coração com aquilo que o mundo vai oferecer para você. Mas deixe eu te falar, você vai ter problemas, porque o mundo não pode te satisfazer. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo, amém, irmãos? É Jesus Cristo. E você foi salvo, você foi transformado pela graça de Jesus para ser servo do Senhor, para viver a palavra de Deus, não para ficar justificando por que você não vive, mas sim para obedecer a palavra de Deus. E Paulo se alegrava em padecer pela obra de Deus, isso porque ele amava a obra de Deus. Ele amava Jesus acima de todas as coisas, e da mesma intensidade que ele amava Jesus, ele amava também a obra de Jesus. Ele amava a igreja de Jesus, e ele estava pronto, Beto,
para sofrer o que fosse necessário para ver a obra de Deus avançando. Ele estava pronto para sofrer o que fosse necessário para ver a igreja avançando, para ver almas salvas, para ver vidas edificadas, para ver crentes em Cristo crescendo e chegando à maturidade da fé cristã. Ele estava pronto para pagar o preço. E eu pergunto para você, você está pronto para pagar o preço por Jesus? Paulo estava sofrendo perseguição por causa de Jesus. E Paulo, de acordo com a história, vai morrer. Ele vai ser condenado à morte por causa da sua fé e por causa da sua vida entregue para pregar Jesus. De acordo com a história, Paulo, ele foi decapitado, ele foi condenado à morte por ser um pregador da palavra de Deus. E a história mostra que principalmente os primeiros anos da igreja foi marcado com muito derramamento de sangue. Não os primeiros anos, mas toda a história da igreja foi marcada com muito derramamento de sangue. Crentes que precisavam se reunir, irmã Silvani, em catacumbas, dentro de cavernas onde se colocava corpos, porque eles não poderiam se reunir publicamente, porque eles poderiam ser presos ou até mesmo mortos por causa da sua fé. Nero, o grande imperador de Roma, por volta ali do ano 60 e poucos, ele começou uma grande perseguição contra os cristãos. E quando você olha lá para a Itália e você vê as ruínas do Coliseu, irmãos, aquele lugar foi palco do massacre de muitos crentes ali dentro. Crentes eram jogados ali para ser mortos por leões. Crentes eram jogados ali para ser atropelados por carroças e cavalos, ser pisoteados. Crentes ali eram crucificados ali dentro, seu corpo era pintado de pinte, e assim ateado fogo para servir de iluminação para os eventos naquele lugar. Nós não sabemos o que é isso porque nós vivemos em um país com liberdade. Nós não sabemos o que é isso porque nós temos liberdade religiosa aqui, pelo menos por enquanto. Mas eu pergunto para você, você está disposto a pagar o preço para viver por Jesus? Irmãos, muitos crentes não querem viver para Jesus, quanto mais morrer por Jesus. Nós precisamos analisar as nossas vidas e ver a nossa sinceridade para com Cristo. Será que estamos dispostos a padecer por Cristo se for necessário? Será que estamos dispostos a pagar o preço de ser de Jesus? Esta é uma indagação, irmãos, que a palavra de Deus traz para nós. Nós estamos vivendo em dias de esfriamento espiritual. Os crentes estão mais preocupados consigo mesmos, estão mais preocupados com a sua vida particular do que com a sua devoção com o Senhor. E isso está errado. Nós precisamos entender que Cristo deve ser a nossa prioridade. Nós precisamos entender que eu tenho que estar pronto em pensar no outro primeiro antes de mim mesmo. Nós estamos vivendo dias de uma igreja egoísta voltada só para si. E nós não podemos deixar essa realidade ser a realidade da nossa igreja. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos, irmãos, ter o coração de Paulo. O mesmo coração disposto a sofrer pela palavra, a sofrer pela igreja, a sofrer por Jesus Cristo. Paulo tinha esse coração disposto em padecer pela causa de Jesus Cristo. O segundo aspecto do ministério de Paulo era administrar o evangelho aos gentios. O versículo 25 diz assim: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Primeira verdade aqui que quero falar a respeito deste ponto,
é a respeito que Paulo ele foi feito ministro. Paulo não se auto-intitulou ministro. Paulo não se auto-intitulou pastor. Paulo não se auto-intitulou apóstolo. Deus o fez apóstolo. Deus o fez ministro. Deus o chamou e o comissionou a este ministério. A igreja de Cristo precisava olhar os ensinamentos e seguir os ensinamentos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para estabelecer as diretrizes da igreja, as bases da fé cristã. E a Bíblia diz que nós, igreja de hoje, nós precisamos, irmãos, ter uma fé apostólica. O que significa isso? Uma fé dirigida e orientada pelos princípios escritos por Paulo, por Pedro, por João, contidos na palavra de Deus. Em outras palavras, uma fé bíblica, firmada nas Escrituras. Paulo, ele tinha essa autoridade dada por Deus. Hoje nós temos aí muitos pastores, que você pergunta para ele, fala assim, olha, o seu ministério qual igreja te ordenou um ministério? Qual igreja te enviou para começar essa igreja? Muitos vão falar assim, não tem igreja, Deus me chamou e eu me consagrei. Tem muitos assim. Muitos aí famosos da televisão. Assim. Ou então foi consagrado por uma igreja, brigou lá e foi lá e começou outra igreja. Tem muitos assim também. Mas isso não agrada a Deus, não, irmãos. Não agrada a Deus, não. O ministério pastoral, aproveitando aqui, o ministério pastoral, irmãos, é um ministério, logicamente, é uma função, um ofício estabelecido pelo Senhor Jesus na igreja. Mas não existe isso de pastor se autoconsagrar, ou dele ir lá sem autoridade de uma igreja e começar uma outra igreja. Não existe isso. Isso é uma aberração. Pastor, ele é consagrado pela igreja local. E ele exerce esse ofício na autoridade da igreja local. Não existe pastor sem igreja. O ministério do pastor, ele é consagrado pela igreja. E ele também, ele é válido, não. Ele tem a credibilidade pela autoridade da igreja que dá a ele. Usando o pastor Timóteo como exemplo, pastor Timóteo, ele foi consagrado ao ministério pastoral pela Madison Baptist Church, nos Estados Unidos. E foi enviado ao Brasil, e ele está no Brasil, debaixo da autoridade da igreja local dele. Então não existe isso. Deus sabe que teve um sonho e sim, sabe, Deus me chamou e agora eu vou ser pastor em algum lugar. Não existe isso. É Deus quem chama, é Deus que comissiona. Amém, irmãos? E é Ele quem capacita também. Amém? Isso é muito importante. Mas Paulo vai falar que ele foi chamado para administrar o evangelho aos gentios. Uma das funções de Paulo era justamente pregar o evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós já falamos aqui na igreja que o evangelho, irmãos, nada mais é do que a mensagem do que Cristo fez na cruz do Calvário. Daquilo que ele realizou lá. A sua morte, sepultamento e ressurreição. Aquilo é o evangelho. E aquela mensagem simples do que Cristo fez, ela é poderosa para salvar o mais terrível pecador. Porque ela é o poder de Deus que pode transformar vidas. Mediante a fé. E ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Os outros apóstolos, irmão Beto, foram chamados para pregar o evangelho aos judeus. Mas Paulo tinha um ministério especial. Paulo tinha um ministério para pregar aos gentios, ou seja, às nações. E Paulo cumpriu a sua carreira pregando o evangelho. Assim como Paulo, cada um de nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, que é anunciar o evangelho ao mundo perdido, ao mundo de trevas. Nós não podemos nos calar, nós precisamos pregar.
Porque como crerão se não há quem pregue? Como nós já falamos em outros cultos, a responsabilidade de ganhar a nossa família para Cristo é nossa. A responsabilidade de ganhar os seus filhos para Cristo é sua, é minha. A responsabilidade de pregar o Evangelho para o seu lar, para os seus amigos, para os seus colegas, é sua. E nós precisamos, irmãos, cumprir essa missão. Porque se eles não ouvirem, eles nunca vão crer. Então nós precisamos falar com sabedoria, regado com muita oração. Precisamos pregar, precisamos falar. E Deus quer que nós falemos. E o último ponto nesta noite do ministério de Paulo é tornar conhecido o cristianismo. Veja comigo, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo está falando aqui que esse mistério aqui, irmãos, é o cristianismo, é a igreja de Cristo, tá? A igreja, ela não foi revelada aos profetas do Antigo Testamento. Eles não viram a igreja, eles não viram o cristianismo. Eles não viram. E o cristianismo, a igreja, ela foi revelada aos apóstolos e foi revelada, sim, a nós. Mas algo interessante aqui a respeito do cristianismo é que o cristianismo, ele não é uma religião. Não é um sistema de rituais, irmão Beto. Isso não é cristianismo. Veja comigo o que é o cristianismo. No final do versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O que é o cristianismo, então? O cristianismo, irmãos, é Cristo habitando em nós. O cristianismo é Cristo habitando em nós. O verdadeiro significado do cristianismo, irmãos, é Cristo em nós. Ser cristão não é pertencer a uma religião ou denominação. Ser cristão é ter Jesus Cristo habitando dentro de nós. Isto é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem a ver, irmãos, com uma vida transformada. Eu estava conversando com o pedreiro que está trabalhando lá na construção da nossa casa. E ele estava falando sobre alguns religiosos que não estavam vivendo em conformidade à fé deles, que estavam vivendo em pecado. Alguns religiosos caloteiros, alguns religiosos que viviam fofocando, falando mal dos outros, arrumando briga, encrenca. E eu estava conversando com ele, falando, olha, isso é típico de pessoas religiosas. Não importa se é evangélico, não importa se é católico, se é espírita, o que for, isso é típico de religioso. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós sejamos transformados. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos, irmãos, novas criaturas, conforme o versículo que estamos decorando essa semana. Uma pessoa religiosa, irmão Beto, é como se fosse um lobo preso. Na hora que soltar ele da gaiola, ele vai fazer as coisas provenientes da natureza dele. Assim, um perdido, quando se torna um religioso, ele se veste com vestes de religião, com uma capa, com uma máscara de religiosidade, mas a natureza dele nunca foi mudada. Assim que ele tiver a primeira oportunidade, ele vai viver como ímpio. Nós, da Igreja Batista Macedônia de Cássia, nós não pregamos religião.
Nós não ensinamos religiosidade apenas, nós ensinamos o verdadeiro cristianismo, que é uma transformação que deve acontecer. Nós não queremos que você seja um religioso aqui da igreja, que vem apenas nos cultos, que canta e que louva. Não, nós queremos que você faça isso, mas sendo uma pessoa transformada em Cristo Jesus, porque somente assim você vai poder servir ao Senhor de uma maneira que agrada a Ele. Porque somente assim Deus vai operar em você uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida que glorifica a Ele. Ele quer que você seja transformado. E o cristianismo, irmão Beto, é isso. O cristianismo é isso. É viver essa nova vida em Cristo Jesus. Deus não quer que você use uma máscara de religiosidade. Ele quer que você realmente seja uma pessoa parecida com Jesus. Ele quer que você seja luz aonde você está. Mas você só vai ser luz quando você viver essa nova vida em Cristo Jesus. Quando você se revestir de Cristo por completo. Permanecendo em plena comunhão com Ele. Você vai parecer com Ele. Então, meus amados irmãos, o ministério do apóstolo Paulo era tornar conhecido o cristianismo. Não o cristianismo religioso, como é ensinado por alguns, mas um cristianismo verdadeiro, que é Cristo em nós, esperança da glória. Meus amados irmãos, por meio da vida e do ministério do apóstolo Paulo, nós podemos ver que nós, crentes em Cristo Jesus, eu sei que Paulo está falando do seu ministério. Paulo foi chamado, ele era um pastor, um apóstolo, ele estava ensinando, ele era um mestre da palavra de Deus. Mas um pastor, meus amados irmãos, nada mais é do que um exemplo para as ovelhas. E todos nós precisamos seguir os princípios estabelecidos por Deus. Todas aquelas ordenanças dadas aos pastores e líderes da igreja, nada mais é do que o padrão para as nossas vidas. Amém ou não, irmãos? É o padrão para nós. E o que Deus quer, irmãos, que nós vivamos, é esse padrão estabelecido por Deus. Deus, Ele quer que nós estejamos prontos para padecer pela causa de Cristo, se for necessário. Cumprindo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Eu sei que nós temos ideias, temos teorias, mas nós precisamos pegar aquilo que nós achamos, rasgar, jogar no lixo e viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. E pagar o preço se for necessário. Mas nós só vamos estar prontos para padecer por Cristo se nós de fato, irmãos, nos revestirmos de Cristo todos os dias. Se nós de fato revestirmos da palavra de Deus e buscarmos viver uma vida de oração e intercessão na presença do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Não se iluda. Nós estamos em guerra. Não na guerra física. Porque o Brasil não está em guerra. A guerra está lá na Ucrânia, está lá na Palestina. Nós não estamos em guerra aqui. Humanamente, fisicamente falando. Mas nós estamos em uma grande guerra espiritual. Contra dois grandes inimigos. Talvez três, talvez. Primeiro, Satanás e as hostes espirituais da maldade. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Ele quer destruir a sua vida. Quer destruir sua família. Ele quer acabar com você. E somente Deus pode nos capacitar para vencermos o inimigo. O outro inimigo que nós enfrentamos todos os dias é o nosso próprio eu, que quer fazer a nossa própria vontade. Não importa se vai agradar a Deus ou não, nós queremos agradar a nós mesmos. Mas nós precisamos mortificar o nosso eu todos os dias na presença do Senhor. Esse é um grande inimigo que nós enfrentamos, nós mesmos e nossas paixões. E o terceiro, o pecado. Nossos pecados. O pecado, irmãos, ele destrói. Ele mata. E o diabo quer fazer de tudo para que você se iluda com os prazeres da sua carne. O diabo quer fazer de tudo para que você fique distraído com os prazeres que o mundo possa te oferecer. Ele quer isso. Mas você tem que ser um soldado de Jesus. Vigilante, atento. Não focando no diabo, irmãos. Não focando na carne, não focando no pecado, focando em Jesus. Focando em Jesus. Porque a nossa força vem dele. A nossa atenção vem dele. Tudo o que precisamos vem dele. Então, irmãos, que nós possamos buscar no Senhor forças para vencer as nossas batalhas. E nós vamos vencer, meus amados irmãos, no Senhor, na presença dEle, nos capacitando nele para a glória dEle. Não seja uma presa fácil para Satanás. Não seja uma presa fácil para os seus desejos carnais. Mas revista-se do Senhor e da força do seu poder. E eu tenho certeza que você vai ser vitorioso. E quando nós estamos revestidos de Cristo, desejosos por Cristo, amando Cristo e vivendo por Cristo, nós vamos procurar viver para Ele, para a glória dEle. E se necessário for, além de viver por Cristo, nós vamos até mesmo morrer por Jesus, se for necessário. Porque Ele é a nossa razão de viver. Amém? Que Deus nos ajude a ter o mesmo coração que Paulo teve. A mesma atitude que Paulo teve. A ponto de se entregar por completo para ser usado pelo Senhor.